que vencedor. Tua graça me basta, disso certa estou, pois sou fruto do teu grande amor. E sem ela eu sei, não consigo viver, só em ti tudo posso viver. Nada vai me separar desse amor. Com Cristo sou mais que vencedor. Não importa a dor, em Cristo eu vou vencer. O mal que me cerca, em Cristo sempre vou viver. Em lugar da tristeza, alegria me dá. E por isso, seguro eu sigo a cantar. Nada vai me separar desse amor. Com Cristo sou mais que vencedor. Tua graça me basta, disso certa estou, pois sou fruto do teu grande amor. E sem ela eu sei, não consigo viver, só em ti tudo posso viver. Nada vai me separar desse amor. Com Cristo sou mais que vencedor. No programa de hoje estamos recebendo a visita do Dr. Velodimer Neustatter. É um nome alemão, a gente tem que tomar cuidado. Ele já falou que eu posso falar em português, então fica mais fácil, viu? É Velodimer, fica mais fácil. Velodimer é especialista em dependência química e está há 20 anos já nessa atividade. Hoje ele trabalha na Grand House. No programa de hoje estaremos abordando o processo da recaída da dependência química. Portanto, você, telespectador, que tem um dependente, conhece um dependente, que muitas vezes ele está nesse processo de recuperação e ele recai, você poderia perguntar, ele recai porque usou ou ele recai mesmo antes de usar? Então você vai ficar sabendo logo mais. Continue tirando suas dúvidas, tirando as suas informações, que nós temos um especialista aqui para te atender, através do nosso hotline e através também do nosso e-mail, programabc@netservix.com.br. E o nosso hotline é 11 973 18 84 36. Continuem participando, a sua presença é muito importante. E agora vamos tirar a nossa dúvida com o Velodimer, falarmos o que é esse processo da recaída, como ela se define, como ela se caracteriza, a recaída, Velodimer. Então, eu procurei essa definição no dicionário, né? E ele fala que recaída é voltar a um estado anterior de mal viver. Quer dizer, a pessoa estava... e no caso da dependência química, ela é uma doença crônica, então a pessoa ela volta àquele estado anterior que ela estava antes de ter parado de usar, ter parado de beber. Nós temos outras doenças, para exemplificar isso. A pessoa tem um infarte, né? E aí ela passa lá com esse sufoco todo, vai para o hospital, aí o médico fala, você precisa evitar sal, você precisa fazer caminhada, né? E ele no começo, com aquele medo de morrer, ele faz, né? Aí, mas só que quando chega um certo tempo, ele diz, esse médico não sabe nada. E aí ele volta a fazer as coisas do jeito que ele fazia anteriormente. E volta àquela situação e vem um novo infarto, diabetes, ele não pode ingerir açúcar. No caso do dependente químico, ele não pode voltar para a droga. E ele volta, porque ele parece que volta àquela situação que ele estava anteriormente. Isso é a recaída. E o custo da recaída, ele é alto, né? Nós temos aí todas as comunidades clínicas que trabalham com dependência química, uma porcentagem muito grande de pessoas que voltam. Os americanos falam uma porcentagem de 20%. De leitos ocupados por pessoas que recaem, né? Eu acredito então, que é mais. Aqui no Brasil é mais. Esse é um número talvez um pouco antigo, inclusive, mas é maior do que isso. Hoje, pelo menos que eu vejo, na prática, né,
O número de recaídos é muito grande. Não é menos de 1/3. Por aí é. 30%. É mais ou menos isso, né? Pelo menos nas comunidades que a gente nas comunidades. Um problema que eu vejo da comunidade basicamente, ele fica 3 meses, ou 4 meses, ou 6 meses, e ele está protegido. Agora, quando ele sai para fora, às vezes os fatores de risco a voltar para situações, ele não está preparado, muitas vezes, para lidar com o mundo aqui fora, né? Na clínica, ele tem várias pessoas cuidando dele. E aqui fora, é verdade. Às vezes ele começando, muitas vezes, da própria família, que não adere ao tratamento. Exatamente, a família, se a família não estiver junto. Um fator de recaída muito forte é relacionamento familiar. 75% esse valor que eu tenho de recaídas causadas pelo problema família. Num desses dias é interessante. Um pai se queixou. O filho está numa das nossas comunidades e o filho, após ter tido uma recaída num processo de ressocialização, a partir foi por volta do 4º mês. Ele foi para a casa dele e recaiu na própria casa. Em casa, com não todo é? risco. E aí o pai reclamou, fez alguma observação na sala de família, né, alguma coisa assim, de como que o filho poderia recair, não é? Já que estava lá durante esse tempo e dentro de casa. E por coincidência, no dia que esse pai foi buscar o filho, eu vi assim uma moto saindo assim muito rápido com o rapaz, e eu falei, uai, mas quem é que pegou o rapaz aqui? E era o sujeito. Eu falei, engraçado, o pai vem pegar o menino, o jovem, de moto, sai que nem um maluco, causando a maior adrenalina, não é? Dando aquela sensação de liberdade, evoca muito dos comportamentos antigos, só falta dar, com certeza vai deixar o filho até dar uma voltinha na moto. Na moto, E aí me pergunta como que o filho vai recair. Então, um pouco aprendeu. Não aprendeu nada. Tem casos também que é fator de risco até o próprio quarto dele, porque às vezes ele fumava maconha no quarto dele. Exato. E ele volta para o quarto e diz, ele não está preparado. Ou a família não foi instruída de mudar, dar uma outra configuração. Uma mudar, talvez até pintada, de outra cor. Nós sugerimos que pinta, mude. Mudar o ambiente. Para mexer. Para mexer no cérebro, né? Porque você tem aquela mudança de velhos hábitos. Então aquele caminho está lá no cérebro, né? O caminho da droga. Eu preciso botar um caminho diferente para ele, né? Sem dúvida. Como é que o senhor vê assim os sintomas da dependência na síndrome da abstinência? Então, o problema da recaída, que eu vejo, que é baseado no que a gente estuda, né, e tem visto, né, tem 2 tipos de sintomas na abstinência, na dependência química. Nós temos a abstinência aguda, que é a desintoxicação. A pessoa passa por problemas físicos, pode ter uma convulsão, pode ter um delírio, que hoje é mais difícil, pode ter problemas psicológicos, emocionais. Mas essa desintoxicação, 10 dias, 15 dias, 20 dias, e esse sintoma, a gente diz, está inteiro, está bom. Né? Já estou bom, o tal do chá do já estou bom. A primeira fase aguda é por volta de 2 semanas. Isso, é esse tempo aí. Agora, o que não se é considerado é a disfunção do cérebro, né? Que o teu cérebro foi afetado pela droga. O usuário, o dependente, hoje a pesquisa mostra que há uma disfunção no cérebro. 85% dos alcoólatras têm uma disfunção do cérebro, e essa disfunção varia muito, depende da idade, depende do corpo, depende do físico, e depende da quantidade de droga que você ingeriu nativa, né? Bebida, álcool, enfim. Quanto mais o teu cérebro foi afetado pela droga, 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou crack, que é muito mais violento, mais difícil vai ser o teu processo de recuperação, porque o teu cérebro foi afetado. A parte orgânica mesmo do cérebro é afetada. Sem dúvida. Hoje as pesquisas mais recentes, aí no Aravolco, nos Estados Unidos, né, do NIDA, ela coloca uma disfunção, fotos, PET, né, foto-imagem do cérebro. Está bem comprovado que o cérebro vai para o centro de decisão. O centro de decisão do nosso cérebro, aqui no pré-frontal, que é afetado.
E isso é irreversível, não volta. Então você tem um problema aí. E essa disfunção é maior ou menor, depende de vários fatores. E essa disfunção cerebral, a gente sabe que traz assim uma série de empecilhos, como falou, comportamento assim, em termos de planejamento, confusão mental, o que mais que pode ser percebido? Então, ele pode ter problema de confusão mental. Que a gente vê muitas vezes na sala, depoimento de pessoas, diz, pô, esse cara só fala abobrinha, né? Ele está confuso, está perturbado, só do barulho, confusão mental. Não consegue se concentrar. Né? É problema mental, problema do cérebro. Ele tem problema de memória. Memória, sem dúvida. A maioria de alcoólatras e adictos tem dificuldade, isso que eu trabalhando com eles também o tempo todo, eu vejo, eles têm dificuldade de memória, às vezes memória recente, tem até, por exemplo, o caso do Korsakoff, né? Síndrome de Korsakoff, que o cara perde totalmente a memória, ele não sabe. Eu tinha um paciente lá no ambulatório, em Santos, quando eu trabalhei lá, que ele não sabia voltar para casa. A mulher tinha que ir lá para levar ele. Ele sabia onde morava a avó dele, a mãe dele, mas onde ele morava, ele não sabia. Memória recente, totalmente afetada e irreversível. É verdade. Korsakoff, síndrome de Korsakoff. Também tem a reação emocional, que pode ser apática, ou ela em cima ou lá embaixo. Isso, aí é aquela coisa do pavio curto, né, do irritado, né, que a gente fala do adicto, né, pavio curto, ou impulsivo, né, sobe, desce, varia o tempo todo. E é um fator praticamente que eu vejo geral, essa reação emocional exagerada aí, é o cérebro afetado do adicto, né. Distúrbio de sono. Sono. Aí você vai para a insônia, estresse. Não consegue dormir, o estresse aumenta, né? E são todos sintomas que, se ele diz assim, pô, quando eu bebia, quando eu usava droga, eu não tinha esses problemas. Eu não tinha problema de memória, eu não tinha problema de sono, eu me apagava, eu dormia. E agora eu estou tendo esses problemas. Aí que é um motivo de, bom, eu vou beber uma, eu vou cheirar uma para ver se melhora. Porque está com esses problemas que eu não tinha, estão aparecendo agora. Nesses distúrbios, um tempo. 2 anos, esses sintomas podem continuar aparecendo. Mas nesses distúrbios, assim, como é que você vê? Mais em alcoólicos ou em dependentes químicos? Aí entra muito aquilo que eu falei para você, que é o potencial de destruição do cérebro da droga. O álcool destrói uma certa quantidade de neurônios. O crack destrói muito mais. Então eu vejo que um usuário de crack ele vai ter o cérebro muito mais comprometido do que um alcoólatra, por exemplo. Ou um usuário de cocaína, ele pode usar aí 10, 15 anos de cocaína até ter o cérebro mais afetado. E o crack a gente sabe que é muito rápido, né? 2, 3 anos. No alcoólico, o que você mais tem visto, acompanhado acontecer na disfunção cerebral? Problemas de memória. Mais de memória. Problemas emocionais e problemas de estresse. É o que mais pega. São os sintomas. Isso varia muito, depende de cada um, mas basicamente é mais o que mais pega. E no adicto, no usuário mais da química, o que você encontra mais de disfunção? Seria as comorbidades? Não, aí você vai também, por exemplo, no caso da maconha, nós já vamos para o processo de esquizofrenia, por exemplo, que é muito comum, já peguei vários jovens de 18, 20 anos, né, usuário de maconha, que ele já tem uma predisposição para a esquizofrenia, e aí com o contato com a maconha, ele vai desenvolver ali nos 17, 18 anos, ele vai para esse ponto aí, para a doença mental. E é o problema mais sério que está chegando hoje também nas comunidades, nas clínicas, comorbidades, como lidar com a depressão, por exemplo, a cocaína dá depressão, na abstinência essa depressão é maior e depois ela pode continuar, ou pode ficar mascarada, ou ele continua com a depressão. É mais evidente a depressão, no caso, a parte emocional que pega a parte mental do adicto. Nesse processo da recaída, como você tem bastante experiência em comunidades, vocês têm um programa de prevenção, de psicodrama, de como trabalhar esses exercícios dentro da comunidade com os jovens? Você trabalha com os fatores de risco e com os fatores de proteção. Você pode trabalhar também com habilidades sociais, isso na parte comportamental,
E você pode trabalhar com os sinais. Por exemplo, vamos trabalhar problema de sono. Normalmente o médico, o psiquiatra vai tacar o barbitúrico, o calmante. Agora a gente pode trabalhar com um processo de relaxamento, pode trabalhar com um processo de tomar um banho, enfim, né? E trabalhar, e a partilha também funciona muito nisso aí, da pessoa falar aquilo que ele está sentindo. Né? Normalmente na comunidade, esse programa de prevenção, você falou que pode-se trabalhar os fatores de risco e de proteção, mas em experiência para trazer eles para essa realidade, vamos esperar acontecer lá fora ou monta-se dentro da própria comunidade estratégias para trabalhar isso? Uma comunidade que tem um bom programa de tratamento, ela já vai incluir no tratamento, na terapêutica do seu tratamento, ela vai incluir prevenção de recaída. E basicamente eu faço o grupo, eu trabalho os sinais. Por exemplo, um sinal de recaída bem comum, comportamentos compulsivos. A pessoa para de usar droga, para de beber e vai para um comportamento compulsivo, substituindo a droga, tipo jogo, sexo, trabalho. Né? E basicamente ele tem o mesmo prazer naquele comportamento que ele tinha com a droga, durante um certo tempo. Depois não funciona mais, ele volta para a droga também, por isso que ele é um sinal de recaída. Muito bem, então em termos de fatores de risco, esse seria um fator de risco. Tem vários fatores. São vários fatores. Vamos dizer, dentro da comunidade e fora da comunidade. Fora da comunidade. Dentro da comunidade você poderia observar alguns comportamentos que ele dá indícios de estar suscetível a uma recaída? Onde você percebe, eu por exemplo, a primeira coisa que eu pergunto, como é que você está se alimentando bem, você está dormindo bem, você está tendo algum problema de sono, você está tendo pesadelo, você está tendo algum problema de memória. Isso dentro da própria comunidade. Na comunidade, lá no atendimento individual que eu faço. Vamos dizer que eu vejo isso, né? Vamos dizer que ele diga que ele não está dormindo bem, que ele está tendo pesadelos. O que você... Eu mando ele dar uma caminhada, eu mando ele dar um mergulho na piscina, enfim, algumas atividades para ele cansar, fazer uma caminhada, enfim, coisas bem básicas, né? Sem complicar muito isso aí. O relaxamento a gente pode fazer um exercício de relaxamento. Isso é bom, isso realmente é legal. E normalmente quando a pessoa está dentro de uma comunidade, a gente é fácil de detectar quando eles estão decididos a mudarem, de aceitarem o programa, e tem aqueles que ficam em cima do muro. Aí você vai para a entrevista motivacional, que é outra técnica que a gente usa. Era isso que eu queria saber. É isso que a gente usa também. Então ele está na pré-contemplação, ele está boiando, não quer saber de nada. Na contemplação ele já está pensando, isso é trabalhado, a gente trabalha. Na entrevista, até ele chegar na ação, né? Isso. Até ele chegar na ação. Mas vamos lá, na entrevista motivacional, o que vocês trabalham? Qual é a base? Então, basicamente, você vê em que estágio que ele está. Né? É que o telespectador não vai entender isso. Que estágio que ele está? Ele está na pré-contemplação, ele está na negação, ele não aceita que ele tem um problema com a droga. Isso. Na contemplação, ele já está vendo que parece que eu tenho alguma coisa a ver. A cocaína está me fazendo mal, a maconha tem algum problema, a bebida está tendo algum problema. Ele já está percebendo que realmente que o uso talvez está trazendo problemas. Fazer alguma coisa a respeito disso. Né? Então ele já está numa pré-ação. Aí ele vai para a ação. Aí as atividades, ele começa a participar dos grupos. Ele aceita já grupo, aceita uma internação. Aceita ajuda. Aceita ajuda. Ele aceita o primeiro passo do programa, admitimos que somos impotentes perante a nossa adicção, perdemos o controle sobre a nossa vida, então isso é trabalhado. Né? E na entrevista motivacional, como é que a gente faz para que ele sinta? Você realmente precisa, vamos fazer toda uma retrospectiva das perdas. Também é feito, e aí nós fazemos um quarto passo, fazemos um inventário, né? Um inventário para ele moral. sentir Esse na inventário alma. É feito. Ele tem que repensar. Isso tudo é trabalhado no tratamento, nos 3 meses, nos 4 meses, nos 6 meses que ele está lá dentro. Faz parte da terapia do tratamento. Né?
Tá, esses fatores de risco a gente detecta, é interessante trabalhar mesmo na comunidade. E a família que não sabe disso? Como é que ela poderia perceber lá fora? A família, eu faço grupo de família e o maior fantasma, o maior terror para a família é essa palavra, recaída. Ele recaído. Sem dúvida. Então, às vezes 20 anos, 30 anos, você fala para uma esposa, né, ela entra em surto, às vezes, na hora, porque é a palavra mais pesada que existe no vocabulário da esposa, da mãe, é esse. Então, todos recaiu. Sempre com o pé atrás, nunca acreditando. É, verdade. E aí? E a família tem que... Aí sim entra também o processo. E tem o processo, eu trabalho também o processo de recaída da família. Isso é o mais natural. Processo de recaída da família, que é basicamente totalmente emocional, até ela chegar num colapso surtado e você mandar para uma psiquiatria, né? Uma mãe, uma esposa, né? Também tem que Pode ser chegar, medicada. Pode chegar. Tem família que chega. Chega. E você trabalha paralelamente com grupos de apoio para a família? O grupo de apoio eu sugiro sempre o Alanon, o Naranon, o Amor Exigente, Perfeito. São coisas fantásticas que ajudam muito, né? Porque basicamente nós temos pouco trabalho, inclusive clínicas. De vez em quando o cara vou montar uma comunidade para internar as famílias. Né? Tem pouca gente que está se arriscando a fazer, porque dá trabalho. Família dá trabalho, é muito trabalho, é mais complicado. Mas dá para fazer isso. Nós trabalhamos assim, nós temos paralelamente a sala dos familiares, junto com as comunidades, e estamos sempre incentivando as famílias... Você interna a família? Deixa ela lá 30 dias, 60 dias, não? Mas nós pedimos, assim, um máximo de reunião, se puder ficar, assim, 90 dias, como o filho, quando às vezes a gente fala para o filho, olha, você precisa, aquele que chega na primeira vez, não é? 90 dias, 90 reuniões, o máximo, lógico que tem aqueles que vão furar, mas se mora próximo, eu solicito, venham todos os dias, inclusive a família, todos os dias, porque o que se aprende dentro de uma sala, a família, esse emocional, que é o desprendimento emocional, a família consegue entender que ela tem que permitir o filho ser responsável pela recuperação. E o mais difícil é isso, de não deixarem. O que você está falando também é esse desligamento emocional, que é o mais difícil de você conseguir com a família. Porque a família está muito prejudicada, ela está muito afetada, ela está doente, junto, né? Ela está muito doente. Tanto é que no meu grupo de família, eu trato da família. Ali, ela vê a gente, nós não, eu. Eu sempre preciso focar nela. Quais são os sintomas, o que está causando na tua vida esse problema? Danos emocionais, problemas de pressão, problema de depressão. Perfeito. Vem todos aí. E a família acha que não tem nada a ver. Né? E ela está doente. Ela precisa ser tratada. A família, se não tratar da família, aquilo que eu falei, está vendo no começo, a possibilidade de recaída é muito maior. Se a família é tratada, é preparada, estruturada, conhece educação sobre dependência química, quebrar os preconceitos, quebrar os tabus que existem em cima do assunto, porque a ignorância, o preconceito ainda é muito grande, e principalmente com a família. A tua família pode ter adicto doente, a minha não pode. Isso não mesmo. aceito. Eu não aceito isso da minha família. É complicado. Verdade. E tem aqueles que também não têm a família, que não tem com quem contar. É mais difícil. É mais difícil. Mas consegue, depende. Porque basicamente outra coisa que você precisa trabalhar, que eu trabalho também, é essa motivação de ele parar por ele. Porque se eu vou parar pela minha família, ou pelo meu pai, ou pela minha filha, nós até usamos isso, uma carta de uma filha, uma carta de um filho, ajuda, pode ajudar em certos momentos. Mas basicamente ele precisa parar por ele. É a capacidade de superação por si. Ele precisa ter. Né? Ele pode até começar por uma coerção familiar, por um motivo familiar, mas ele vai continuar se ele perceber que ficar limpo, ficar sóbrio, vale a pena. Né? É uma qualidade de vida, que para mim, eu vejo que é muito mais importante do que parar de beber ou parar de usar. É qualidade de vida.
Maravilha. Pois é, vocês estão nos acompanhando aqui, o nosso querido Dr. Velodímir. Com certeza vocês tenham dúvidas, então entre em contato conosco através do e-mail programa abc@netservicos, que tem uma especialista para tirar as suas dúvidas. E voltamos já. Até já. Eu sei que o meu dia vai chegar. Sei que Deus jamais me deixará. Todas as suas promessas guardadas estão dentro do meu cansado coração. Esperando estou e não desisto não. Eu não morrerei, mas viverei todas as promessas do meu Deus. Sei que ao seu tempo há de cumprir. O meu Deus não se esqueceu de mim. Passe todo o tempo que passar, isso jamais me